Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo a mais um programa Além da Lição. E hoje tem muita coisa boa, fica conosco. Olá, querido, você sabe que aqui no nosso programa Além da Lição, nós vamos mais a fundo para conhecer o que a palavra de Deus nos traz. E hoje estamos com um tema muito bom falando sobre o retrato do amor de Deus. E eu quero convidar você para esse estudo semanal. E antes disso, convido você para uma oração. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra. Pedimos ao Senhor que mande o teu Espírito Santo para que ele possa falar à nossa mente, ao nosso coração e nos dar a compreensão e discernimento correto da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero lembrar vocês que estamos estudando as cartas de 1º e 2º Coríntios e você pode adquirir o seu guia de estudo, você pode adquiri-lo na CPB, que é o site da Casa Publicadora Brasileira, para acompanhar conosco. A gente tem aqui tanto a lição como o comentário para você que gosta de mais, de ter mais. E hoje o nosso programa está muito bom, porque temos convidados aqui à altura de poder trazer aqui para a gente esse, essa explanação da palavra do Senhor. Quero convidar aqui, né, cada um para se apresentar. Primeiro, Pastor Felipe está conosco, seja bem-vindo. Obrigado, Nayara. Também, Professor Giovanni está conosco, seja bem-vindo. Olá, Nayara. Olá, amigos. É uma alegria podermos estar aqui para compartilharmos um pouquinho mais desse estudo maravilhoso. Muito bem, também o irmão Douglas está conosco, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um privilégio sempre poder estar contribuindo com vocês. Muito bem. Quero começar o estudo da nossa lição, trazendo aqui para nós o nosso desenho da lição e o nosso pessoal. O nosso pessoal está em 1 Coríntios 13, que diz: Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior dele é o amor. E aí a lição traz aqui uma imagem mostrando para nós aqui algo muito interessante. Gostaria que vocês pudessem compartilhar conosco o que essa imagem nos remete sobre o estudo, né, dessa semana que fala sobre os retratos do amor, o retrato do amor. É interessante que ao ver essa imagem nós lembramos logo de um álbum, né, de um retrato mesmo que é colocado ali em cima do rack, em cima da estante, e nós vemos ao centro ali Jesus sendo contemplado por todos os outros, né? Jesus dando a mão ali, sendo compassivo, sendo amoroso, e ele está ali mostrando, né, que o amor, né, a compaixão, a preocupação com o próximo tem que estar no centro, né, dos nossos relacionamentos. Mais ou menos isso que eu entendi. Muito bem. O senhor quer compartilhar também? Sim, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar com vocês. E quando a gente dá avanço na lição da escola sabatina, o introito dela, a gente percebe um texto que a semana passada comentou conosco, do doutor Corpo Coucert, que ele coloca assim: o amor é o meio através do qual todos os dons alcançam seu propósito final. Essa semana nós estamos já avançando um pouquinho na lição e ela coloca que o dom do amor não é mais um como qualquer outro. Eu imagino como se fosse num trajeto de deslocamento. O amor, ele concentra os dons e ele vai dirigi-los da forma adequada para que cada um se desenvolva no seu propósito. E a imagem sugestiva da lição coloca, inclusive, de uma forma moderna, um tablet com Jesus atuando, ou seja, Jesus é o modelo que a lição vai falar de amor. Mas para que isso não somente a gente possa contemplar, a lição coloca duas palavras que eu quero extrair juntamente com você. Uma delas é o sacrifício, porque o amor ele envolve sacrifício. Não somente o sacrifício dos gostos, desejos pessoais que 1 Coríntios 13 fala, mas também ele fala sobre esforço. Tanto é que lá no finalzinho a lição vai comentar um pouquinho disto. A Bíblia fala para nós em 1 Coríntios 14, persevere em buscar o amor. E a gente percebe que neste contexto da lição, amor não é um sentimento, amor não é emoção, mas ele é uma decisão racional por princípio. Porque se o nosso coração, as nossas decisões fossem baseadas nos nossos sentimentos, certamente nós não teríamos o amor que é a essência, que a lição vai falar um pouquinho sobre isso, que é o tipo específico do amor de Deus, mas nós viveríamos o amor mais egoísta.
mais pessoal, que se torna perigoso também. Muito bem, agradeço por essa contribuição. Nós vimos que semana passada, de todos os dons, ali fala que a gente deve buscar o amor, porque sem ele nenhum dos dons são efetivamente de valor, porque eles perdem o valor quando não há o amor. Nessa semana nós vamos estudar 1 Coríntios 13, um capítulo admirável que mostra os retratos do amor, e vamos entender, então, como podemos viver as coisas que o Senhor nos mostra nesse capítulo. Bom, nós vemos então que há uma essência, né, no amor, né? Como que a gente poderia resumir, Pastor Felipe, os ensinamentos, né, que 1 Coríntios 13 nos traz sobre o amor? Ele vai tratar aqui de vários aspectos. Que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que o amor não é arrogante, não é inconveniente. E se você observar, o amor está ligado sempre a relacionamento. Não existe uma pessoa que ame sem relacionar-se com alguém. Eu não consigo me amar sozinho, sem viver com uma pessoa próxima a mim. Por isso que a Bíblia fala, ame o seu próximo como a você mesmo. E é quando a gente começa a ter esse detalhe que a Bíblia fala, inclusive, que no final dos tempos o amor do mundo se esfriará. Por quê? A gente faz uma conexão. Não é que o mundo ele tenha abundado no mal, mas ele tem se perdido na referência de Cristo. Jesus deixa de ser o modelo e os padrões do mundo se tornam outros, onde o padrão do mundo fala que você tem que ser uma pessoa hedonista, egoísta, cada vez uma pessoa mais egocêntrica. Só que quando você volta o amor para a sua vontade, chega um momento que se encontra num vazio. E é o que Paulo coloca no elemento de 1 Coríntios 13. É interessante que a igreja de Coríntios 13 é uma igreja comum, como a nossa também. Pessoas que tinham suas lutas, seus conflitos dentro de casa, conflitos comerciais, alguns dramas pessoais. E eles falam, tudo isso é normal e pode ser que você ainda não compreenda, porque nós vivemos no mundo do mal. Mas se você concentrar para ter felicidade, ter alegria nesta terra, nos homens e nas conquistas, você não será feliz. Por isso Paulo fala, busque o amor. Ele fala, seja em você, ou busque a referência em você, a forma correta. Que a gente começa a entender um pouquinho da lição fala, até um pouco mais à frente, que o amor não é um sentimento, mas está ligado a uma pessoa. E aí Paulo fala nisto. Procure esta pessoa. Procure na revelação dessa pessoa como você amar, como você perdoar quem te machuca, como você ser mais paciente quando é provocado, como você desejar a justiça mesmo com quem não merece aos nossos olhos a justiça. Tudo isso está ligado no aspecto de buscar intensamente. Não para que você mostre, mas para que você seja transformado pelo amor de Deus. Muito bem, obrigado por essa contribuição. Agora, eu achei muito interessante que o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz aquilo que o amor é e o que o amor não é, o que o amor faz e aquilo que ele não faz. Professor Giovanni, explique para nós melhor aí o que o amor faz. Complementando o que o pastor Felipe apresentou, o amor não se limita a palavras e sentimentos. O amor, ele vai muito além. Ele é um verbo de ação. E as pessoas hoje em dia na sociedade têm confundido amor com paixões. Muitas pessoas têm vivido paixões repentinas, mas o amor, ele vai além disso. Por isso que em Mateus 22 apresenta o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí Paulo apresenta aos Coríntios as qualidades do amor, que o amor é uma ação, então o amor ele é paciente. E o que mais nós ouvimos nos dias de hoje, as pessoas falam assim: eu ando com um pavio curto. Então como é que você vai amar o outro se você tem um pavio curto? Então nós devemos ser pacientes, longânimos, bondosos, e muitas vezes a ação de você em relação a outra pessoa pode ser confundida. Você pode ter uma atitude solidária com alguém por amor, mas muitas vezes a mesma atitude solidária pode estar buscando o quê? Likes, aceitação ou benefício promocional próprio à sua imagem. Então, o verdadeiro amor é se entregar às pessoas, um sentimento que vai muito além do orgulho próprio. E aí o nosso exemplo de amor principal é Cristo Jesus. Aí aqui no que o amor faz, vem apresentando as qualidades. Alegra-se com a verdade. No mundo das fake news, ser verdadeiro e puro
Devia ser o Tá básico, ficando raro, né? mas se torna raro. Por quê? Porque a gente vê pessoas se destruindo, famílias sendo destruídas através do quê? De fake news ou até mesmo histórias mal contadas. O amor cuida até isso. A pessoa que tem um amor pelo outro, tem o cuidado para que não a mágoa não venha ao coração dele. E costumo dizer, é fácil nós dizer assim, eu amo os meus familiares, eu amo os meus amigos, mas aquela pessoa que me machuca, aquela pessoa que me causa dor, é fácil amar? Por isso que o amor é divino, né? E aqui Paulo apresenta, o amor tudo crê, porque o amor você precisa ter um ato de fé, acreditar no melhor das pessoas, mesmo que as pessoas vão nos decepcionar, mas o grande mestre, que Deus é amor, esse jamais irá nos decepcionar. E com tudo isso, a gente percebe que ao você amar as pessoas, a sua vida também é transformada. O amor deve suportar injúrias, o amor deve suportar calúnias. Por isso que o grande exemplo que a lição vem trazendo para nós sobre amor é Cristo Jesus. Deus é amor. Muito bem. Eu quero aproveitar para dizer para você de casa que deixe seu comentário. O que que para você é amor? O que que para você não é amor? Deixe aí que depois nós vamos estar acompanhando. Se você também está gostando, deixe o seu like. Também se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação para que você possa saber sempre que o nosso vídeo estiver no ar, tá bom? Bom, Paulo trabalha com esse contraste, né? Esse contraste de o que é e o que não é amor, para que fique mais didático, mais claro. Então, Douglas, o que não é o amor, né? Quais são as coisas negativas que as pessoas fazem que não tem nada a ver com o amor? É interessante porque nós lemos ao longo da semana a lição e fica claro, né? Paulo ele quer enfatizar tudo aquilo que deve haver no coração da pessoa, mas tudo isso é resumido por meio do amor, né? O verso memorizado deixa claro que os três permanecem, né? Quando a gente vai lá no verso para decorar, a gente vê que a esperança, a fé e o amor, estes permanecem, porém o maior deles é o amor. Mas Paulo, como você citou muito bem, ele contrasta de uma forma magnífica para mostrar o que o amor não faz, o que o amor não é. E nós vemos isso no versículo, nos versículos de 4 a 7 do capítulo 13. Gostaria até de ler com vocês, seria muito bom, para a gente ver o que o amor não faz, o que o amor não é. O amor é paciente e bondoso. E olha só a lista agora. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ele finaliza dizendo o que o amor faz. E isso é muito interessante porque, quando nós adentramos em cada frase dessa, o que significava, o que Paulo queria mostrar com essas frases dentro desse capítulo. Ele queria dizer o seguinte, olha só, não arde ciúmes. O que significa isso? O termo zelô, que é ciúmes, né, é usado várias vezes de forma positiva, mas nessa situação aqui que Paulo coloca, é utilizado de forma negativa. O amor não se conduz dessa forma, ou seja, não é esse zelo, essa coisa, como é que eu posso dizer? Algo que seja doentio, algo que seja ruim. Mas não, o amor não se conduz dessa forma. O amor não se envaidece, vem da palavra perpereuma, ou seja, uma palavra aqui que indica que o amor não é centrado em si mesmo, ou seja, não é autorreferido, não olha só para si, mas olha para todos. Ou seja, o amor, ele é colaborativo, ele é associativo. Não tem como o pastor disse, né? Não tem como você amar alguém ou amar uma pessoa, uma entidade, sem você ter relacionamento. É necessário você se relacionar com alguém para que você possa de fato mostrar o amor e não por essas atitudes que foi enumerada aqui pelo autor. Não se conduz de forma inconveniente, ou seja, é provável que Paulo estava se referindo aqui ao comportamento arrogante da pessoa e grosseiro. Ou seja, o amor não se comporta dessa forma.
O amor, ele age de outra forma, né? Ele não busca os seus próprios interesses, ou seja, o amor, ele é abnegado. Foi citado em lições passadas sobre esse amor, sobre esse ato de abnegação também. Ele não se irrita, mas aí você pensa, mas a gente nunca se irrita? Claro que se irrita. Mas na verdade, ele não deixa que essa ira, né, se exceda dentro de si. Ou seja, nós temos as nossas vontades, os nossos sentimentos, mas aquele sentimento que está no nosso coração não pode fazer o quê? Não pode ser pernicioso, não pode fazer com que as outras pessoas sejam atingidas de uma forma negativa. E para finalizar aqui o comentário, né? Ele não se alegra com a justiça, mesmo que outro caia, mesmo que outro esteja numa situação ruim, por conta até mesmo de uma consequência do próprio pecado, nós não seremos aqueles que vamos apontar, ou seja, o amor não vai revelar uma pessoa, né, dessa forma, que aponta o erro da pessoa, que se alegra com a falha. Não. E sim aquele que quer reconciliar, quer trazer para si, quer levar para Jesus novamente aquele que errou. Muito bem, obrigado. Você falando me fez aqui pensar, né, o quanto nós realmente amamos, né? Quando você traz essa lista, você traz uma autorreflexão, será que realmente eu amo? Quando eu trago aqui, eu vejo assim o quanto aquém eu estou, né, de praticar tudo isso aqui. Né, e assim, isso mostra o quanto nós precisamos do Espírito Santo, quanto nós precisamos de Deus, porque se Deus não habitar em nosso coração, a gente não desenvolve o amor, a paciência, né, a longanimidade, a gente não desenvolve, no nosso coração, assim, a abnegação. Não, a gente vai sempre, né, querer se sobressair e fazer as coisas por interesse. Bom, aqui na parte da lição que fala sobre os retratos do amor, nós vemos que ela traz muitas passagens mostrando aqui sobre o retrato de Jesus, né? Fez aqui, casou entre os retratos do amor, que é o título da lição, e o retrato de Jesus. Pastor, que semelhança há entre o retrato do amor e o retrato de Jesus? Jesus, ele é a expressão clara da graça de Deus por nós. E quando a gente lembra sobre o retrato de Jesus que está vinculado ao amor, a gente tem um texto de 1 João capítulo 4, verso 8, dizendo: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor não é simplesmente uma qualidade, mas era uma extensão do caráter de Deus, um dos atributos que ele nos permite viver de uma forma pálida aqui na terra. Quando a gente começa a entender um pouco sobre isso, a Bíblia fala que aquele que não ama não quer dizer um amor inconsciente, um amor irracional. Inclusive na questão do amor, como nós já estamos vendo na lição, é um amor que tem por decisão, por princípios, mais por sentimento, mais do que por sentimentos. A gente começa a entender nesse sentido que o convívio com Deus, o conhecimento da sua palavra e a permissão para que o Espírito Santo nos transforme, fará com que o mundo veja que nós somos diferentes. E Jesus já havia dito no passado que aqueles que vivessem amor seriam conhecidos pelo mundo como filhos de Deus. A forma como a gente se conecta com Deus, a forma como a gente permite que Deus ele norteie os nossos sentimentos, pensamentos e ações, que são reflexo do nosso convívio com Deus, vai refletir realmente, vai revelar qual é a minha conexão, a intensidade do meu convívio com o Senhor. Primeiramente nos aspectos interpessoais, dentro de casa, no dia a dia de trabalho, e isso se refletirá também dentro da igreja. Você começa a ver comigo na lição que Jesus está falando aqui, Paulo está referindo-se a Jesus, e quando ele fala do ágape, que é o amor acima do normal, acima da humanidade, que é o amor incondicional. Se a gente poderia mensurar, seria a mesma cena que você teria por um filho que está na UTI precisando de um transplante de sangue, e o pai ou a mãe são as únicas pessoas que podem ser compatíveis. Você não vai perguntar para o pai e a mãe se eles teriam cogitado se dariam a vida deles pelo filho ou não, porque eles não vão pensar sobre isso. Eles com certeza dariam o que fosse necessário. Este amor ágape que a Bíblia fala para nós, é este amor que Deus tem por nós. E Ele espera que, de alguma forma, pela nossa conexão com Ele, a gente seja transformado dia a dia para vivenciar esses atributos, esse atributo maior de Deus que se reflete naquilo que Paulo fala também em Gálatas, que é o fruto do Espírito. Observe que, inclusive, o fruto do Espírito começa com qual característica? Com amor também. Muito bem, muito obrigado, pastor. Também nós vimos aqui, né, que a lição ela traz o verso dizendo que permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Eu queria que o pastor Giovanni explicasse para nós por que Paulo ele descreve essas três coisas
como que elas são essenciais, por que que o amor, ele é o principal? Lá, quando Paulo estava levando essa mensagem, essa carta a Coríntios, era uma carta direcionada a eles, mas que se encaixa bem para os nossos dias de hoje na atualidade. O povo de Coríntios buscava o quê? Seus benefícios próprios. O egocentrismo era muito grande dentro da igreja naquele período. E aqui aparece um conjunto para uma fé genuína acontecer, a fé, a esperança, o amor. Eu até escrevi, coloquei o seguinte: a fé sem amor é sentimentalismo. Nós devemos ter o quê? A certeza que podemos enfrentar lutas, dificuldades, mas temos a fé e a esperança que o nosso Cristo veio aqui nesse mundo morrer por cada um de nós e nos dar a oportunidade de salvação. E por que destacamos o amor? Porque o amor, ele vem como a base principal de tudo. Quando se fala o amor, pensa-se na figura de quem? De Jesus Cristo, na figura do nosso Deus triuno, que nos deu a oportunidade de salvação. Vindo a esse mundo, morrer por cada um de nós, para que hoje nós tivéssemos a esperança da vida eterna, a esperança de um mundo novo, onde não haverá dor, não haverá ódio, onde não haverá sentimentos ruins. Para aquela época, a comunidade cristã enfrentava sim as suas lutas, que não é diferente dos nossos dias. Fico pensando, quando a gente coloca aqui, pastor e Douglas, a gente coloca aqui algumas coisas lá no período lá de Coríntios, eu falo assim, as coisas que lá aconteciam, hoje num formato mais atual, acontecem em nossa sociedade. Uma sociedade egocêntrica, o eu em primeiro lugar, tirar vantagem sobre as coisas. E Você acha aqui, que a gente pode buscar ao Senhor por interesse também? muitas vezes as pessoas, como aconteciam lá, usavam o nome de Deus como status, porque não tinham o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor não acaba. Aí nós entramos lá no início da lição, quando se coloca, não confundirmos amor com paixão. E quando se falou lá sobre a imagem principal do início da lição sobre o retrato do amor, a gente vê que as pessoas lá estava a figura central de Cristo Jesus. E as pessoas, a olharem para Cristo, replicavam o amor a outros. Então essa é a base de tudo que a lição vem trazendo para nós. Do mesmo modo, quando Cristo voltar, a fé dará lugar à vista, e aquilo que era esperança passa a ser uma certeza. Para nós, quanto mais vivenciarmos a fé e a esperança em Cristo Jesus, nós temos a certeza do amor dele que virá nos resgatar e nos dar a oportunidade de salvação. A parte que vem apresentando aí na quinta-feira, a base dela seria essa, né? Que a virtude, no final de tudo, é a natureza de Deus, que a natureza divina é o amor. Muito bem, obrigado. Agora eu queria trazer aqui para o Douglas comentar para nós, eh, é possível ser um verdadeiro discípulo de Deus e não ter amor? Muito difícil. Muito difícil. Nós precisamos do amor, na verdade. Na lição de sexta, nós temos o comentário de Ellen White, The Need of Love, né, que é um comentário, né, do Advent Review and Shabbat Herald, que foi escrito em 1888. E aqui fala, de forma parafraseada, o capítulo 13 de Coríntios. Mas é interessante a gente enfatizar antes disso que antes nós tivemos o capítulo 12. E o capítulo 12 falou sobre o quê? Diversos dons espirituais. Diversos dons. E por que agora falar de amor no capítulo 13? Por que Paulo quis escrever dessa Ele forma? falou um caminho mais excelente. O caminho mais excelente. Ou seja, não adianta Deus imputar dons aos seus filhos, eles receberem esses dons e não agirem com amor. É necessário. Todos os dons que são dados, né, são concedidos aos cristãos para que eles possam atuar na obra de Deus. Eles devem ser, vamos dizer assim, banhados pelo amor de Deus. Se não forem banhados pelo amor de Deus, aqui mesmo no texto de Coríntios 13 fala, não adianta você ser Marte, não adianta você se matar pela causa, não adianta você fazer isso ou aquilo outro, porque sem amor, isso não adianta, né? Então, Paulo queria deixar muito claro para os coríntios
e que, além de todos os problemas que estavam acontecendo naquela igreja, que não é diferente de hoje, só num formato, num layout um pouquinho diferente, mas Paulo queria deixar bem claro que tudo aquilo que ele estava fazendo era por amor e que eles também, com os dons que eles possuíam, precisavam manifestar o amor de Deus em todos os seus atos. E olha só que interessante que fala aqui na lição de sexta. Não importa o que professe, aquele cujo coração não está cheio de amor a Deus e aos semelhantes, não é verdadeiro discípulo de Cristo. Não tem como. É impossível. Impossível. Embora possua grande fé e tenha poder até para realizar milagres, sem amor, sua fé não terá nenhum valor. A gente, observando aqui, queridos, eu observei uma situação aqui até interessante. Não podemos esquecer que Coríntios era uma região ali com a influência greco-romana. E os poetas romanos, quando falavam de amor, eles falavam de que forma? Amor como conquista, como sedução, como sentimento. E Paulo chegou lá para apresentar a eles o verdadeiro amor, que era Cristo Jesus. Por isso que é um tema muito importante no livro de Coríntios, guardando uma lição, guardando capítulos falando somente sobre o amor. Porque lá se falava mais sobre sedução, falava-se mais sobre paixões. Até mesmo os poetas romanos traziam o amor vinculado a paixões. E Paulo trouxe a verdadeira essência do amor àquele povo. Um amor maculado, né? Não era um amor verdadeiro, o amor de Cristo, que é um amor íntegro, um amor que mostra por meio dos seus atos que ele não se beneficia, mas beneficia os outros, né? Sempre pensar no próximo, sempre pensar naquele que está à sua frente. Então a gente vê aqui também, olha só, somente o amor que se origina no coração de Cristo pode curar. Unicamente aquele em quem esse amor flui, assim como a seiva na árvore e o sangue no corpo, poderá restaurar o coração ferido. Então, sem o amor não tem como ser cristão, sem amor não tem como demonstrar que você conheceu o Salvador. Eu queria trazer para você de casa, você já se sentiu assim, sem amor? A Bíblia fala que nós podemos pedir ao Senhor esse dom, e Ele vai dar de bom grado para a gente, para que a gente possa obter. Coríntios 13, ele termina dizendo que as profecias vão passar, também o dom de línguas não vai ser mais necessário, porque falaremos uma única e somente língua. Nós não vamos precisar de inúmeros dons que hoje nós usamos, mas o amor, ele vai permanecer para sempre. Então, que possamos pedir o amor de Deus em nosso coração. Amém? Eu quero convidar o pastor para encerrar esse estudo de hoje, que foi muito bom. Se você de casa gostou, deixe o seu like. Vamos então orar. Bondoso Senhor Deus, nós te louvamos pelo dom da vida e a cada momento pelo maior dom que o Senhor nos dá, que é o amor. Expresso na vida, no ministério e no caráter de Cristo, a qual nós desejamos refletir em todos os ambientes de nossa vida. Nós entendemos que não é fácil, porque a nossa natureza carnal, muitas vezes, Senhor, nos inclina, nos chama para aquilo que está ligado ao nosso desejo, ao prazer, ao motivo egoísta, muitas vezes de vaidade e orgulho. Mas nós entendemos, Senhor, que Cristo espera algo melhor e maior de nós. Jesus foi a maior expressão do amor de Deus. E queremos aprender com Jesus a como não somente sermos pessoas melhores, mas pessoas que refletem o caráter de Cristo e que desejam cada vez mais se preparar para ir para o céu. Continua conosco, com cada um dos nossos amigos que nos assistem, que nós possamos entender que para viver a Tua vontade, Senhor, precisamos abrir mão de algumas coisas que podem estar nos impedindo de Te amar, mas também nos esforçar por aquilo que é certo, genuíno e puro. E que Jesus tome todo o espaço de nosso coração para nos dar discernimento e fibra espiritual e moral para decidirmos por aquilo que é correto e que vai nos ajudar a estar ao Teu lado. Por isso oramos por Jesus, o nosso Salvador, que é a expressão do Teu amor. Amém, Senhor. E o nosso programa Além da Lição vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua presença conosco até o final e quero dizer que semana que vem tem mais e a gente espera por você com um tema muito bom, o poder da ressurreição de Cristo. Eu aguardo você.